galera do nono ano, beleza? Então vamos lá para a correção da atividade 13. Explicação primeiro, né? Depois a correção. Vamos lá. Ângulo é a união de duas semirretas que possuem uma origem comum, chamada vértice do ângulo. Eles podem ser medidos em graus. A gente vai ter aqui a classificação, a medida e a representação. Aqui é só um exemplo. Quando é que o ângulo vai ser agudo? Quando ele for menor que 90 graus. Então, todo ângulo que for menor do que 90 graus, ele vai ser um ângulo agudo. Como, por exemplo, está mostrando isso aqui, ângulos vai ser isso. Aqui a gente tem duas semirretas, tem uma origem comum, tem duas semirretas, e entre essas duas semirretas vai formar esse ângulo. Então, toda vez que ele for menor que 90 graus, ele vai ser um ângulo agudo. E quando ele for exatamente igual a 90 graus, vai ter essa representação aqui, ó, tipo um quadradozinho com uma bolinha dentro. Toda vez que vocês verem esse símbolo, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, mede exatamente 90 graus. Então, quando ele for menor que 90, agudo. Quando for igual a 90, que vai ser esse símbolo aqui, vai ser reto, ângulo reto. E quando ele for maior do que 90, vai ser obtuso. Por exemplo, aqui está um quadradozinho, é o reto. Quando ele for menor do que esse daqui, vai ser agudo, e quando for maior, vai ser obtuso. Então, quando tiver meia volta, quando o ângulo tiver meia volta, vai ser igual a 180 graus, ou seja, a metade de uma circunferência. Quando for a metade da circunferência, meia volta, o ângulo vai ter 180 graus. E quando for a volta toda, a volta inteira, vai ser 360 graus. Ou seja, quando der essa volta toda aqui, ó, será 360 graus. Deixa eu puxar aqui para cima, vai continuar a explicação. Tem uma observação: retas concorrentes que formam ângulos retos são chamados de perpendiculares, ou seja, toda vez que eu tiver uma reta que for concorrentes e for perpendiculares, eles vão formar ângulos de 90 graus. Ó. Aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui tem outro ângulo de 90 graus, aqui tem outro ângulo de 90 graus, e aqui tem outro ângulo de 90 graus. Ou seja, quando acontecer isso, vai ser chamada de perpendiculares. Você pode falar, mas sempre vai acontecer isso. Nem sempre, porque uma reta pode ser assim, ó. Olha que eles se tocaram aqui e não está igual a esse, não está perpendicular. Aqui não tem um ângulo de 90 graus, aqui também não tem. Então só vai ser perpendiculares quando formar um ângulo de 90 graus. Polígonos. É comum o uso de polígonos regulares no cotidiano. As abelhas utilizam-se de hexágono regular nas colmeias. Nas bolas de futebol também aparecem figuras baseadas em polígonos regulares, pentágonos e hexágonos. A gente vai ver ainda quando é que o polígono vai ser pentágono e quando é que ele vai ser hexágono. Então aqui, ó, pentágono vai ser quando tiver um polígono com 6 lados, ó. Aqui, 6 não, pentágono é quando tiver 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui tem um pentágono. Aqui nas abelhas, vou ver se consigo dar um zoom aqui. Vocês vão perceber que aqui forma um hexágono. Ou seja, hexágonos são figuras que têm exatamente 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai ver melhor, é claro que aqui vai estar muito pequeno, não dá para
visualizar direito. A gente vai ver em outras figuras, aqui no exemplo. Então, a placa aqui de trânsito também, ó, formou um polígono regular. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui é um octágono. A gente vai ver ainda essas nomeações. Cada figura, dependendo da quantidade de lados, vai ter um nome diferente. Então, polígono é a figura plana limitada por uma linha poligonal fechada, sucessão de segmentos de retas, ou seja, os polígonos precisam ser figuras fechadas. Por exemplo, se eu tiver aqui uma figura assim, por exemplo, vamos deixar assim mesmo. Uma figura assim, ela não é polígono porque ela tem aqui, ó, ela está aberta. Tem que ser fechada igual a essa, ó. Todos os pontos se encontrando. Por exemplo, eu posso chamar isso aqui de triângulo, já que tem 3 lados? Não, porque ela não é fechada. Se ela tivesse mais um lado, assim, por exemplo, assim, ó. Aí aqui seria um polígono, mas como está assim aberta, não é polígono. Para ser polígono tem que estar fechado, ó. As figuras têm que ser fechadas. Elementos de um polígono. No polígono a gente vai ter ângulos, vértices e os lados. Os ângulos internos tipo aqui, ó, esse ângulo aqui é representado como aqui é um ponto que a gente viu na aula passada, é representado por uma letra maiúscula. Ela vai ter o ângulo desse ponto, que vai ser representado por esse A e esse acento circunflexo aqui, ó. Então o ângulo B, que vai ser esse aqui, vai ser representado assim, ó. E assim para todos os outros, ó, C, D e E. Na região interna da figura, formando por 2 lados consecutivos. Os vértices serão os pontos, ó. Cada ponto desse aqui, a gente vai chamar nos polígonos isso aqui de vértices. Então, aqui é o vértice A, o B, o C, o D. Esqueci aqui do E. São os pontos em comum, né? Do lado desse polígono. Então, cada lado a gente vai representar por isso aqui, ó. A gente viu na outra aula que isso aqui são segmentos de reta, ó. Então, aqui é um segmento de reta, por exemplo, aqui do A para o B, do B para o C, do C para o D, do D para o E, do E para o A de novo. Já que ele está fechado, é um polígono e os lados são representados assim, pelos segmentos de reta. Agora para a nomenclatura dos polígonos. Então, depender da quantidade de lados, aí vai ter um nome específico. Um polígono pode ser nomeado de acordo com o seu número de lados ou de ângulos. Ou seja, o triângulo vai ter 3 lados. Tem outros tipos de triângulos. A gente vai ver nas próximas aulas. Tem outros tipos de triângulos, mas a gente vai ver depois. Então, se tiver 3 lados, então vai ser um triângulo. O quadrilátero vai ser quando a figura tiver 4 lados. No caso aqui é um quadrado, mas só tem quadrado de quadrilátero? Não, tem outras figuras também. Por exemplo, o retângulo, ele também vai ser um quadrilátero.
Geralmente as pessoas se associam logo o quadrado a quadrilátero, não, mas tem outras figuras que são quadriláteros. Por exemplo, o retângulo, o trapézio, que é um trapézio, o losango, que lembra lá o balãozinho de São João, isso aqui também é um quadrilátero. Tem outras figuras que tem até um exemplo aqui, que vai ser quadrilátero também. Então, para ser quadrilátero, tem que ter 4 lados. O quadrado é só um exemplo do quadrilátero. O pentágono vai ter 5 lados. O pentágono, 5 lados. Inclusive, a seleção brasileira diz que é pentacampeão porque tem 5 títulos, né, mundial. Ganhou 5 Copas do Mundo, então é chamado de pentacampeão. Então lembre-se disso, ó. 5 pentágono. Hexágono será quando tiver 6 lados. Heptágono quando tiver 7 lados. Octógono quando tiver 8 lados. Aqui não apareceu quando tiver 9 lados, mas 9 lados é eneágono. Eneágono quando tiver 9 lados. E decágono quando tiver 10 lados. Lembre-se disso, ó, decágono, 10 lados. 11 lados é um decágono. 12 lados é dodecágono. 13 lados é tridecágono. E por aí vai. Além disso, um polígono pode ser classificado como regular ou irregular, de acordo com a medida dos seus ângulos. E a congruência, congruência significa medidas iguais ou não de seus lados. Para o polígono ser regular, todos os ângulos internos dele têm que ser iguais. Perímetro. O perímetro é a medida do contorno de uma região plana. Para obter a medida do perímetro de um polígono, basta somar as medidas de todos os lados. Por exemplo, como eu falei, ó, quadrilátero. Aqui é um quadrilátero porque tem 4 lados. Ó. Não precisa ser um quadrado para ser quadrilátero. Qualquer figura de 4 lados é um quadrilátero. Ou seja, aqui ó, ele tem 2 centímetros aqui, tem mais 3 aqui, tem mais 5 aqui, mais 6 aqui. Então, para eu calcular o perímetro, basta eu somar todos esses lados. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção, tem que ficar atento, ó. Esse cm aqui, ó, significa centímetros. Isso aqui a gente chama de unidade de medida. Tem várias unidades de medida. Tem um centímetro, tem um milímetro, tem um quilômetro, tem um metro e por aí vai. Então tem que prestar muita atenção nisso aqui, ó. Depois que você somar todos os lados, aí no final você coloca, no caso aqui que foi centímetros, aí coloca centímetros. Então aqui ó, 2 mais 3 mais 5 mais 6, somando tudo deu 16. E olha que 16 o que, ó? A unidade de medida é centímetros. Por exemplo, está lá na prova, calcule o perímetro e marque a alternativa abaixo, só exemplo. Aí tem aqui A, B, C, aí na letra A tem 16, só que M, esse M aqui quer dizer metros. Na letra C está lá, 16 centímetros. Aí você somou aqui, viu que deu 16, chega aqui na letra A também tem 16 e marca, tá errado. Porque aqui é 16 centímetros, tem muita diferença de 16 metros para 16 centímetros. Então preste sempre atenção na unidade de medida. Está em centímetro, aqui também vai ser centímetro. Está em metro, aqui também vai ser metro. Está em quilômetro, aqui também vai ser quilômetro. Então perímetro, basta somar todos os lados da figura. Por exemplo aqui, ó, o pentágono na figura com os lados medindo 0,25 metros, agora está em metros, tá vendo? Metros, 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 ó, todas estão em metros. Então basta somar todas
e no final colocar método, somando aqui 0,25 mais 0,24 mais 0,19 mais 0,22 mais 0,23 dá 1,13 metros. Aqui tem as indicações do vídeo que eu já postei no grupo de vocês aí. Vamos lá agora para a correção dos exercícios. Essa parte aqui, como eu já expliquei para vocês na aula, eu não vou repetir, mas quem tiver dúvida ainda, é só assistir os vídeos aí que tá explicando tudo isso aqui, tá certo? Então vamos lá. Um fio esticado, ó, qual a ideia de ponto, reta e plano? Um fio esticado lembra o que? O fio esticado lembra uma reta. O piso de uma sala. Ah não, esse exercício aqui a gente já fez. Deixa eu fazer essa mudança aqui. Vou dar um pause aqui e já volto. Vamos lá, galera, voltando aqui. Terminei abrindo o arquivo errado novamente, mas enfim, vamos lá. Qual a medida e classificação de ângulo formado pelo ponteiro da hora e do minuto em um relógio que marca 6 horas? Por exemplo, vamos aqui, não precisava, mas vamos aqui desenhar um relógio. Aqui 12 horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 horas. Então, quando dá 6 horas, o ponteiro grande está no 12 e o ponteiro menor está no 6. Então, esse ângulo aqui, que a pergunta quer saber, tem quantos graus? A gente viu lá que isso aqui é meia volta. Quando dá meia volta, tem 180 graus. Mas tem um macete aqui para, se fosse outra hora, vamos supor, se fosse 5 horas, teria quantos graus esse ângulo aqui? Então você vai ver o seguinte, ó, que cada hora tem 30 graus. Então se fosse 1 hora da tarde, seria 30 graus. Se fosse 2 horas da tarde, então ó, 30 mais 30, 60. Se fosse 3 horas da tarde, ó, 3 horas da tarde formaria até um ângulo aqui, ó, 90 graus, ó. 30, 60, 90. Então, você ia fazer, se fosse 7 horas, só é você contando, ó, cada hora 30. 3, 6, 9, 12, 15, 18, que é 180. Aqui, então, se fosse 7 horas, seria 210 graus, tá certo? A gente vai ver outros exercícios aí. Então, você vai ver assim, ó. Se quiser, pode desenhar um relógio, aí ver o ângulo entre os dois ponteiros. Aí você vai ver, vai pulando de 30 em 30 graus, dependendo da hora. Se fosse então 7 horas e 5 minutos. Vou tentar desenhar outro relógio aqui. Tá aqui 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se fosse 7 e 5, o ponteiro grande estava aqui, o ponteiro menor aqui. Aí você ia ver, ó, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Também formaria um ângulo de 180 graus. Certo? Então vamos lá para a segunda questão. Dê a classificação dos ângulos com as seguintes medidas.
35 graus. Quais são as medidas? Menor que 90 graus é agudo, igual a 90 graus é reto, ângulo reto. Se for maior que 90, vai ser obtuso. Então 35 graus agudo, porque é menor do que 90. 120 graus é maior que 90, obtuso. 90 graus reto, ó, sempre que for igual a 90 graus, ângulo reto. 0 graus é menor que 90, né? Então agudo. 360 é maior do que 90 graus, então obtuso. Observe o polígono da figura e responda: quais são esses vértices? Lembre-se, ó, vértices são os pontos da figura, ó. Esse e esse. Então, os vértices são o F, o G, H, o I e o J. Quais são os seus lados? Lados eu posso começar aqui, ó, do F ao G. Eu vou representar como do F ao G, do G ao H, do H ao I, do I ao J. Lembre-se que para ser um polígono tem que ser figura fechada, então é o último, ó, do J ao F. Quais os seus ângulos internos? O ângulo eu posso representar como assim, ó. Tem outra representação também, mas posso representar assim, ó. O ângulo do ponto F, o ângulo do ponto G, o ângulo do ponto H, o ângulo do ponto I e o ângulo do ponto J. Quarta questão é colocar verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Um polígono que possui apenas 3 vértices é chamado de triângulo. Exatamente. Todo polígono com 3 lados será triângulo. Todo polígono que possui 4 lados é chamado de quadrado. Não, né? Falso. A gente viu que quadrado é um dos polígonos. Tipo, um retângulo, ele tem 4 lados. Ele não é um quadrado, mas ele é um quadrilátero. Então, não é todo que tem 4 lados que vai ser quadrado. O quadrado vai ser apenas um dos que tem 4 lados. O heptágono possui 7 ângulos internos. Então, é verdade, se a gente for lá no heptágono, que tem 7 lados, a gente vai contar lá os 7 ângulos internos. Então, isso aqui está certo. Igual o triângulo, tem 3 lados, tem 3 ângulos. O quadrado tem 4 lados, tem 4 ângulos. 4 ângulos internos. O nome do polígono que possui 12 lados é decágono. Você pode até não lembrar qual é a figura que não tem 12 lados, mas você sabe que quem tem o decágono é que esse aqui é o decágono que tem 10 lados. Então, a figura que possui 12 lados é o dodecágono. O decágono é 10 lados, então esse daqui está errado. Falso. O perímetro de qualquer retângulo é 4 centímetros. Negativo. Falso. Por exemplo, aqui eu tenho um retângulo. Eu
outra coisa, para representar que esse lado aqui é igual a esse, eu posso fazer isso, ó. E esse lado é igual a esse, eu posso fazer isso. Então aqui, se eu tiver 5 metros, aqui também vai ter 5 metros. Se aqui tiver 1 metro, como aqui tem um traço, aqui também tem um traço, quer dizer que esse é igual a esse. Então aqui também tem 1 metro. Então o perímetro é a soma de todos os lados. Se eu somar aqui, ó, 5 mais 5, 10. Está dizendo que todo retângulo vai ter 4 centímetros. Então só aqui já deu 10. Mais um aqui, seria 12 metros. Não se lembre, não esqueça da unidade de medida, ó, que tem que ter. Então essa daqui é falsa. Um triângulo cujos lados medem 10 centímetros, 15 centímetros e 18 centímetros tem 43 centímetros de perímetro. Então vamos fazer essa conta, né? Para a gente confirmar. Então 10 mais 15 mais 18. Somando aqui vai dar 13, sobe 1. Então 4, 43, como aqui está em centímetro, você vai olhar 43 centímetros, então correto, está certo, verdadeiro. Essa questão aqui é um pouquinho mais complicada, para vocês verem que perímetro às vezes também, você pode pensar assim, é só somar os lados, é muito fácil, mas às vezes ele vai dar uma figura onde vai estar faltando alguns lados e a gente vai ter que descobrir de acordo com as informações que ele vai passar na pergunta. Tipo, daqui até aqui eu tenho uma medida, ó, que é 17 km. Daqui até aqui eu tenho também a medida que é 15 km. Daqui até aqui eu também tenho uma medida que é 26 km. Mas eu não tenho essa medida daqui e não tenho essa medida daqui. Mas com certeza, na própria pergunta, vai me dar informações que eu vou conseguir descobrir essas medidas aqui. Então vamos lá para a pergunta. O capitão Cook planeja navegar por todas as ilhas indicadas no mapa, partindo da ilha de Páscoa, ou seja, ele vai partir daqui, da ilha de Páscoa, e terminando a viagem na mesma ilha, ou seja, ele vai partir daqui, vai para aqui, para aqui, para aqui, para aqui e vai voltar para cá, ó. Ou seja, formou um polígono e assim é o contorno da figura, então aqui é o perímetro. Se a gente conseguir descobrir o perímetro, a gente vai saber quanto foi que ele deu aqui, inclusive dessa informação, a viagem toda é de 100 km. Então essa informação aqui vai ajudar a gente a descobrir esse lado e esse também. Então tudo aqui, ó, vindo para cá, para cá, para cá, para cá e depois voltando para cá, toda essa viagem é 100 km. A distância entre as ilhas do deserto, a ilha do deserto e do lago, então essa distância aqui é a mesma que as ilhas da Páscoa e das Flores, ou seja, a mesma daqui, essa distância aqui é a mesma que essa distância aqui, ó. Passando pela ilha do vulcão, ou seja, essa distância daqui até aqui passando por essa ilha, não é cortando o caminho tipo assim. Então é a mesma distância, só que tem que passar pela essa cidade aqui, ó. Ou essa cidade não, essa ilha aqui do vulcão. Então eu sei que daqui pra cá e pra cá também é 26 km. A questão me deu esse valor, ó. Diz que essa distância é a mesma que essa aqui. Então se isso aqui tem 26 km e daqui para aqui tem 17, então se eu pegar 26 menos 17 eu vou ter essa medida daqui, ó. Então vamos lá, 26 menos 17. Como não dá aqui, né? O de baixo é maior, vou ter que pegar um emprestado. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 16. Então 16 menos 7 vai dar 9 e 1 menos 1, 0. Então eu sei que de Vulcão até Flores vai ser 7
quilômetros. Então só faltou agora esse lado aqui, ó, que é o que ele quer saber, ó, a distância direta entre a Ilha da Páscoa, que é essa, e a Ilha do Lago, mede quanto em metros. Ou seja, se eu tenho todos os lados e tenho uma distância total, está faltando um, então eu consigo descobrir. Inclusive dá para fazer de duas maneiras isso aqui. Então eu vou somar tudo para ver quanto é que dá. Depois eu vou pegar o total e vou subtrair essa distância, que aí eu acho esse valor desconhecido aqui, ó, que é o x que eu quero saber da questão. Então vamos lá, daqui para aqui é 17, daqui é para aqui, coloquei 7 aqui, né, mas é 9, deu 9 km daqui para aqui, 17 mais 9, mais 15, que é essa distância, mais 26, ou seja, somando tudo aqui agora vai dar 16, 21, 27, boto 7, vai 1, vai 1 não, 27 vai 2, 3, 4, 2, 6, ou seja, tudo isso aqui dá 67 km, só que eu tenho a distância total, ó, que é 100, então se eu pegar agora aqui o 100 menos 67, o restante que sobrar vai ser esse pedaço aqui da ilha. Então aqui eu pego emprestado, aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 10. 10 menos 7, 3, 9 menos 6, 3. Então esse valor aqui é o que eu quero descobrir. Essa distância aqui, ó, tem 33 quilômetros. Tem outra forma de fazer, ó, por equação do primeiro grau. Eu posso pegar aqui e somar, fazer a mesma coisa, ó, 17, que é essa distância, mais 9, que é essa, depois mais 15, depois mais 26. Se lembre que eu tive que descobrir esse valor aqui também, ó, do 9. Ele disse que essa distância aqui era a mesma que essa, passando por esse ponto aqui também. Aí eu peguei o 26, que é tudo, menos 17, o restante que sobrou foi 9, foi essa distância aqui, que não tinha. Pronto, 26, e a que eu não tenho aqui, mais x, e tudo isso foi igual a 100 km. Então somando isso aqui, ó, tudo do primeiro membro, vai ficar 67 mais x igual a 100. Na equação do primeiro grau, é claro que eu ainda vou fazer a revisão com vocês, mas para quem lembra aí, ó, quem tem um x fica no primeiro membro, e quem não tem passa mudando o sinal. Como o x aqui não mudou de membro, ele continua positivo. Esse 100 também, ó, já estava no lugar dos números, dos números no segundo membro. Como ele já estava aqui no segundo membro também, ó, não vai mudar o sinal. Agora o 67 é número, só quem fica no primeiro membro é quem tem o x. Quando não tem nada aqui é positivo. Se ele mudar de membro, ou seja, o que é o membro? Tudo que está antes da igualdade. O primeiro membro. O segundo membro é tudo que está depois da igualdade. Toda vez que eu mudo algum número de membro, eu mudo o sinal. Ou seja, se ele está aqui positivo, ele vai passar para o segundo membro negativo. E aqui só fazer essa subtração a gente fez aqui, ó. Aqui terminou dando a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. 100 menos 67, 33. Tá faltando alguma coisa aqui? Tá, né? A unidade de medida, nesse caso aqui foi com o que? Quilômetros. Então 33 quilômetros. Nunca esqueça essa unidade de medida, tá bom? Espero que o vídeo, se ficou um pouquinho grande, foi porque eu quis detalhar bastante, tá certo? Então, até a próxima aula, que é quarta-feira. Falou e foi.